Bora então para a primeira parte dessa estrutura de todo o nosso pitch, que eu separei em 13 etapazinhas. Nesses próximos vídeos, eu separei em 3 fases. Primeiro, que é entendendo o problema. A segunda, que é a fase de ataque. E a terceira, que vai ser a fase da cerejinha no bolo, para encantar ainda mais quem estiver assistindo. Então, galera, vamos entender aqui o que a gente vai trabalhar nessa primeira fase, que é entendendo o problema. A gente vai entender o que tem dentro da capa, do problema, um pouco de quem é o cliente e também o tamanho de mercado. Por quê? Porque de 1 até o 4, as pessoas vão entender o tamanho do que existe no mundo e que você vai resolver, tá? E eu trago essa estrutura que deixa isso muito claro para quem estiver assistindo. Fica muito bom para hackathons, startup weekends, investidores e programas também como de aceleração e de tração. A primeira impressão é a que fica, né? Imagina eu chegar aqui me apresentando com o cabelo todo preso, hidratando, cheio de creme na cara e falar: oi, gente, eu sou Ive e é isso aí, vamos embora. Não dá, né? Então a gente tem que chegar com uma capa bonita, a gente também bem vestido, bem portado, mesmo porque seja por vídeo, tá? É sempre bom a gente estar também arrumadinho, por quê? Porque sempre numa apresentação é interessante você ligar a câmera. Por que ligar a câmera é importante? Porque isso gera o que eu chamo de rapport. R-A-P-P-O-R-T. O rapport é a conexão com as outras pessoas. Quando a gente não vê a outra pessoa, fica um pouco mais difícil da gente se conectar, né? Então, quando você abre sua câmera, você gesticula, você conversa com as pessoas, isso acaba trazendo uma proximidade. Então, sempre na hora de fazer um pitch, abre a sua câmera e converse com a outra pessoa do outro lado. A capa, os slides sempre vão te acompanhar, assim como está sendo essa apresentação. Tem o meu rosto de um lado, tem a minha apresentação do outro. Então, monte uma capa também muito bonito. Eu não indico trazer vídeos, nem coisas assim com muita informação na capa. Por quê? Para as pessoas entenderem a primeira coisa, um ícone, a logo da sua marca, o logo do seu negócio, da sua empresa. Trazer também o nome, né, que é o seu negócio, se for o nome da equipe, igual o Hackathon provavelmente vai ser, coloque ele ali bem bonito e faz logo também. A gente vai ensinar onde vocês vão arrumar logo aqui ainda entre esses vídeos. High Concept Pitch, que eu acabei de explicar para vocês, é uma frase o que resume o seu negócio. E também o nome de quem for apresentar. Por quê? Porque isso gera proximidade. Então, um exemplo, a própria capa dessa apresentação que eu trouxe para vocês. Pitch é o nome da minha apresentação, né, que a gente está fazendo. Agora, como convencer pessoas que seu trem é bom, é o quê? Um high concept pitch do que a gente vai trabalhar aqui. E o meu nome ali com o meu Instagram embaixo, caso as pessoas queiram me procurar na rede social ou conversar. E também o nome gera rapport, porque eles sabem quem está falando. Então, não se esqueçam desse detalhe na hora da capa. O segundo, gente, ele é uma parte do pitch que é muito importante. Eu falo que o pitch, ele é uma montanha-russa e ele tem que ser, tá? Por que uma montanha-russa? Porque ele tem que ter momentos muito de ápice, de adrenalina, de que sensacional, prestem atenção aqui em mim. E tem que ter momentos também que são mais neutros, que entregam informações que são importantes ali para quem estiver assistindo vocês. O problema é um ápice da sua apresentação. Então, faça ele com muito carinho, com muita contextualização. Existem formas diferentes da gente contextualizar, né, um problema na hora de fazer o pitch. O primeiro que eu particularmente eu gosto muito, que é de fazer as pessoas chorarem ali com você, de fazer as pessoas sofrerem. Ou seja, você atingir elas pelo emocional. Você pode atingir as pessoas pelo emocional trazendo uma história. Então, personifica. Traz um exemplo, a Dona Maria, o seu João, a Ludmila, a Tamires, o Gabriel, o Felipe. Trazem nomes, conta uma história que contextualize o problema de vocês. Para quê? Para quem estiver assistindo, colocar o chapéuzinho da empatia e falar: putz, esse problema é realmente importante. Mas pode acontecer de nem todo mundo que está aqui me vendo, né, ser aquela pessoa dramática igual eu. Então, eu sigo muito essa música que eu amo, da Ariana Grande, de gerar o desejo nas pessoas. Então, as pessoas veem vocês, gostarem, quererem comprar a ideia de vocês. E nessa parte também tem uma coisa que eu gosto muito, que é trazer dados, tá? Existem os dados primários e os dados secundários. O que são os dados primários?
Dados primários são aqueles dados que vocês captaram na hora de fazer uma pesquisa de validação, que vocês vão aprender com toda essa trilha aqui de aprendizado. Então, vocês fizeram um questionário ou fizeram uma entrevista qualitativa, traz os dados para cá, traz qual foi a amostragem, quantas pessoas ao todo, quantos concordaram com isso, quantos concordaram com aquilo, e também os dados secundários. O que são os dados secundários? É IBGE, Datafolha, algum artigo que você achou lá de Harvard, ou que tal também uma reportagem de algum jornal que apareceu na TV, uma reportagem que saiu no Datafolha, no Folha, no Estadão. Cuidado nesse momento para não pegar fake news, tá? Pegar fontes que não são confiáveis. E aí, a dica da fonte é muito importante. Sempre coloca a fonte pequenininha, numa letrinha assim mínima, mas coloca ali embaixo, para quê? Para as pessoas verem de onde você tirou. E não é para colocar link, tá, gente? Não é a ABNT, não. Só coloca assim, fonte, Estado de Minas, fonte, Folha de São Paulo, para as pessoas entenderem de onde veio essa informação e eles acreditarem no que você está falando. Porque no problema, gente, se eles não sentirem, se eles não acreditarem que aquele problema existe, já era toda a sua apresentação. Eles não vão continuar com vocês firme e forte. O próximo passo que eu sempre gosto de trazer depois de contextualizar o problema é quem passa por esse problema. Qual é o perfil do cliente de vocês? É realmente aprofundar e personificar essas pessoas. Então, as personas são bem-vindas. Vou trazer aqui um modelo de persona que eu gosto, mas vocês podem aí ser bem criativos. Se estiverem no storytelling, trazer uma mistura e colocar esse perfil do cliente misturado ali no problema para as pessoas identificarem. Dica extra, muitas pessoas, na hora do perfil do cliente, não sabem quem é o cliente de verdade, né? Principalmente marketplace, que tem um fornecedor e que tem um cliente final. Ou, por exemplo, se a gente pensar no Uber, né? Quem é o cliente do Uber? É o motorista ou é o passageiro? Nesse caso, traga para o perfil do cliente quem é a pessoa que paga, tá? Quem é a pessoa que gira o negócio de vocês. Mas se vocês me perguntarem, Ivy, eu tenho mais de uma pessoa girando o meu negócio, dando dinheiro, então show de bola, traz os dois aí resumido, bem contextualizado. Mas não me traz umas 7 pessoas não, tá? Uma dica que eu sempre dou pro pitch, gente, é sem turma do pagode. Não é hora de vocês trazerem todo mundo para falar, não é hora de vocês apresentarem 1000 personas, porque isso deixa completamente confuso quem estiver assistindo vocês. E aí, eu sempre vou trazer essa contextualização e vocês têm que passar isso para as outras pessoas. Quais são os principais perfis dos seus clientes? E eu, Ivy, gosto de trazer esse modelo de persona. Ele, quando você vai buscar, tecnicamente, ele chama protopersona e ele separa em quadrantes que eu gosto muito de trazer e vocês podem trabalhar com todos esses quadrantes aqui durante a apresentação de vocês. A primeira parte, que é uma das mais importantes para a gente personificar, é essa. Quando a gente traz, é quase um perfil ali do Tinder, né? Das nossas redes sociais. Então, é colocar uma foto de uma pessoa para gerar uma proximidade. Colocar um nome fictício para o quê? Para gerar o rapport, gerar empatia com a pessoa. Uma mini biografia também. Tipo, essa pessoa aqui, ela é dessa forma. Ela faz isso. Ela tem essa dificuldade. Que o nosso problema foi contextualizado e traz uma conexão. Já esse outro quadrante, ele é muito importante também. Para quê? Porque ele trabalha os 3 principais dados que você tem que saber sobre o consumidor de vocês. Primeiro, dado demográfico, né? Saber, em média, ali a classe social, escolaridade, idade, se é solteiro, se é casado, se tem filho, se não tem, dados demográficos. Mas tem outros que as pessoas acabam muito ignorando, que são muito importantes. Primeiro, que é o comportamental, que pode ser chamado também de etnografia, né? Que é entender o que é o ambiente, o convívio dessa pessoa, o que agrega status para ela, o que ela gosta de fazer na vida real dela. E a netnografia. A netnografia, ele tem esse N na frente, ele é realmente para falar de net, ou seja, é o comportamento, é a vida da pessoa dentro da internet. E quando a gente está falando de redes sociais, de criar software, de criar hardware, de criar aplicativo, a gente está falando de um consumo digital. Então, traga um pouco aí para a gente também esse entendimento de como que é essa vida da pessoa ali. E só para vocês não ficarem em dúvida, gente,
quem será o seu cliente, você não vai ficar contando uma história aprofundada de quem é essa pessoa, não. Então, se eu fosse apresentar, seria... Gente, esse aqui é o Marco Andrade, ele é um empreendedor, e ele principalmente tem muita dificuldade de achar algum site confiável para cuidar dos negócios dele. Ele, em média, tem 34 anos, mora em São Paulo, é solteiro, não tem filhos, e é dono de uma loja de tênis há mais de 2 anos, e ele é um heavy user, ou seja, ele usa muito a internet no seu dia a dia. Ou seja, com 10, 15 segundos, eu consegui contextualizar todos esses dados comportamentais e eu trouxe os melhores flashes de quem é o meu potencial cliente. E essa segunda parte da fotopersona, ela fala sobre dores, né, da pessoa que você já pode ter trago anteriormente. Ou nessa mini bio, você já citou as dores e ganhos principais dela, e também lá no problema você aprofundou. E aqui a gente tem um pouco das necessidades da pessoa. Essa parte eu não indico apresentar ela, mas eu indico vocês terem muita ciência. Porque normalmente depois do pitch vai ter uma parte de perguntas e respostas. E as pessoas que estiverem nessa banca de avaliação podem querer aprofundar para saber quem é o cliente de vocês. E a terceira etapa dessa nossa parte de entendimento do problema é o tamanho de mercado. Então, gente, o tamanho de mercado, o que ele mostra, né? É se a sua ideia ela vai atingir uma pessoa ou ela vai atingir o mundo inteiro. Ela vai conseguir sanar um problema que vai dar R$10 ou ela vai sanar um problema que vai dar milhões de reais. Então, por isso que é importante a gente trazer esse tamanho de mercado na hora do problema. Eu, Ive, gosto muito de trabalhar o tamanho de mercado com uma metodologia chamada TAM, SAM e SOM. Mas vamos entender cada um deles. O TAM, primeiro, ele é o total de mercado. Então, imagine nos sonhos mais lindos de vocês, o máximo de pessoas que vocês poderiam atingir. Aí eu tô falando mesmo de realmente quase atingir um monopólio. E a gente sabe que atingir monopólio hoje não é tão fácil, né? Porque o mercado sempre vem concorrente e tudo mais. Então, o TAM é só para quem estiver na banca entender, tá? O sonho mais lindo que essa pessoa está trabalhando é isso tudo aqui. E onde vocês acham esse TAM? Né? A gente acha o TAM com dados secundários, igual eu citei anteriormente, BGE, Datafolha, artigos, reportagens. E uma dica é, às vezes, se você achar algum concorrente do seu negócio, ele pode ter esses dados secundários no site deles. E tem gente que coloca. Então, tragam toda essa visão geral do total de mercado de vocês. Mas o SAM, ele dá uma segmentada. Vocês viram que a bolinha diminuiu, né? A gente está trabalhando agora com a amarela. Ele é uma fatia de mercado que você tem capacidade de atingir, sabendo que monopólio é algo quase impossível hoje. Sabendo que não é todo mundo que vai querer comprar vocês, porque existe um mercado muito conservador. Então, o SAM, você vai começar a cruzar os dados. Lembra que eu ensinei ali agora dos dados primários e os dados secundários? Então, você vai usar esses dados secundários, como IBGE, né, pesquisa e tudo mais, e cruzar eles com os dados que vocês começaram a coletar na pesquisa de vocês, na entrevista, ou no questionário que vocês enviaram. Então, vocês, a partir do questionário, segmentaram ali algo que dá para atingir. Né? Então, cruza e traz esse tamanho de fatia de mercado aí. Já o som, gente, ele é pé no chão. Ele é realista. O que você tem capacidade de atingir em até 2 anos. Tá? Lembrando que no início é bem devagar as vendas, depois ela acelera um pouquinho, depois ela dá uma pausa. Então, entenda essa previsão realista. E uma dica que eu dou, gente, eu, Ive, quando eu tô de banca e eu começo a ver uns sons milionários de 5 milhões, de 10 milhões, ou de mais de 1.000 clientes, eu abro meu olho. Porque talvez esse empreendedor não tenha a maturidade de entender o mercado dele ainda. Às vezes, pessoas que trazem um som muito grande, passa também essa sensação de junioridade. Então, cuidado e realmente coloque os pés no chão para conseguir fazer. E como vocês acham o som? Eu acabei de falar que vocês têm que cruzar para o SAM, né? Mas o som, você vai focar na sua persona. Então, se eu falei que a minha persona são pessoas de classe B, de aproximadamente 40 anos, que vivem em regiões periféricas de capitais, foquem nessas pessoas e tragam esse número pensando que é só em 2 anos. Combinados? E, por fim, gente, quais são os dados interessantes para trazer no Tansan Som? Né? Quantidade de pessoas, empresas que passam por aquele problema, a taxa de crescimento,
Ou seja, como que está esse mercado? Esse mercado é Uber ou é táxi? Porque taxista cada vez tem menos, Uber cada vez tem mais. Ele está crescendo ou está diminuindo? Porque quem tiver na banca, que é investidor, quer soluções que só cresçam o mercado. Dinheiro movimentado também é muito bom. Para quê? Para ter ideia de quanto vocês podem ganhar ao todo com esse mercado. Então, são 3 dados interessantes para vocês trazerem. Não precisa trazer os 3 juntos, mas para vocês terem parâmetro do que buscar. Onde pesquisar? Vou falar novamente. IBGE, Datafolha, FIENG, Sebrae, artigos, reportagens, sites de concorrentes, sites de negócios que são parceiros. Sempre em busca em todos esses dados. Por fim, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa parte do vídeo de entendendo o problema para quem estiver assistindo vocês na banca, ficar muito claro o que vocês vão querer solucionar.